Nós vamos falar sobre a questão da justiça de Deus, alguns pontos sobre o céu, sobre a reencarnação e ressurreição. Como havíamos falado no outro vídeo, é incompatível a fé cristã com o espiritismo. Não dá, é como água e óleo não se misturam. E infelizmente, numa concepção sincrética, vemos muitos cristãos que introjetaram o espiritismo na sua espiritualidade, na sua vivência de fé. Uma fé que se desenraiza da palavra de Deus, da doutrina dos apóstolos. E hoje, colocando aqui, eu já começo a dizer, estão dizendo por aí que o céu, ou melhor, que o inferno não existe. Tanta gente professando que o diabo não existe, que o inferno não existe. É o primeiro ponto de erro. Quem diz isso não crê que Deus é justo. Se Deus é perfeito, se Deus é criador de todas as coisas, se Deus é o Senhor de tudo, e tudo que Deus criou, diz o livro do Gênesis, ele viu que era bom. Muito bem. Dizem, se Deus é tão bom, como que ele permitiu que o mal acontecesse? O mal é uma possibilidade, porque Deus deu aos homens e aos anjos o livre arbítrio. O livre arbítrio dá a possibilidade da negação de Deus. Senhor, eu não quero a sua presença. É isso que nós vemos quando no capítulo 3 do livro do Gênesis o homem cai. Eles viram que estavam nus, ausência, se esconderam da face de Deus. Como alguém pode se esconder da face de Deus? A gente sabe que não dá, mas Deus respeita. Deus é um Deus que respeita a subjetividade, a liberdade, isto é, o livre-arbítrio, porque Santo Agostinho diz, a liberdade consiste no bem. Fora do bem há o vício, a escravidão, a escuridão. Portanto, quem é livre é aquele que opta pelo bem, e o bem absoluto é Deus. Quando nós optamos pelo mal, isto é, pela ausência, pela negação, nós estamos aí nos escravizando. Quem é o diabo? O diabo é um anjo que se rebelou contra Deus. O diabo que foi lançado, expulso do paraíso, a essência dele é boa. Tem muita gente aí polarizando, como fazem as religiões orientais. O cristão não pensa assim. Não há um bem absoluto e um mal absoluto. Não. Deus é absoluto. Satanás é uma criatura de Deus. Uma criatura. Infinitamente menor do que Deus. Diante de Deus ele é um cisquinho, ele não é nada. Diante da glória, do poder, da grandeza, da infinitude de Deus, o inimigo não é nada. Mas como anjo, ele optou por negar a Deus. E Deus respeitou. E ele, que absolutamente quem é? A natureza dele é boa, porque ele é criatura de Deus. Aqui que nós devemos compreender, o diabo é criatura de Deus, então algo nele existe de bom. Algo nele existe de bom, a essência, o toque criador de Deus, a essência, a natureza é boa. Mas aqui que está o erro. Qual que é o ódio de Satanás?
O ódio é olhar para si e ver algo bom, porque ele tem ódio da natureza dele. Então ele vive a vida inteira negando-se a si mesmo. Ele se nega num ato contínuo de negação, de ódio à sua natureza, porque tem o dedo de Deus. Então, ele foge de si mesmo, ele se odeia, ele se apunhala, ele se machuca, ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é corrupto e corruptor. Então, ele é caracterizado por se negar, continuamente se nega. Ele tem ódio da natureza dele, ele tem ódio de Deus, ele optou no seu livre-arbítrio pela negação de Deus. E o homem é a mesma coisa. Assim como ele odeia Deus e ele sabe que ele é infinitamente menor do que Deus e não tem nenhum poder sobre Deus, ele foi para a criatura de Deus, a obra-prima da criação, o homem e a mulher, para destruir o sonho de Deus. E aqui ele descobriu que tocando a criatura de Deus, ele conseguia tocar em Deus, porque Deus ama a sua criação. Nós somos fruto de um transbordamento do amor de Deus, somos sonho de Deus, e o inimigo sabe que tocando no ser humano, ele toca em Deus. Mas voltando aqui, o inferno prova a justiça de Deus. Tem muitos aí que vão cair da cadeira, vão falar: onde se viu? Eu prego que o inferno não existe, eu prego um Deus que é todo amor, onde o inferno não existe. Bom, assim como Deus é amor, Deus é justiça e poder, e Deus é justo. E uma da justiça de Deus é dar ao homem a possibilidade do inferno. Isto é, o ser humano não quer a Deus. Ele tem ódio deliberadamente contra Deus, ele viveu aqui o inferno. Ele plantou o inferno. O inferno começa aqui. Como tem um livro também com o tema O Céu Começa em Você, o inferno também começa em você. As nossas opções, as nossas corrupções, e quando isso é exacerbado, quando isso é uma vivência, é um prazer de destruir, de matar, de roubar, de tirar a dignidade do outro, aqui nós entendemos. Diz a palavra de Deus: ao homem está determinado uma só vez, na carta aos Hebreus, uma só vez, logo em seguida vem o juízo. É o que está lá, na palavra de Deus. Em Levítico, o Senhor proíbe a comunicação de mortos, adivinhos, cartomancia. O Senhor proíbe a consulta. Mas falando aqui de inferno, depois a gente vai entrar nesse tema. O inferno prova que Deus é justo. O inferno é a negação de Deus. O inferno é a negação absoluta de Deus que eu faço em vida, com a minha consciência, com os meus atos. E ele prova por quê? Porque Deus deu a possibilidade da negação. Porque Deus não criou marionetes, Deus não criou fantoches. Deus criou o ser humano com a plena capacidade de escolher por Deus e de escolher a ausência dele. Imagine a tristeza de Deus quando ele vê filhos e filhas únicos, irrepetíveis, viverem a jornada da vida e não desejarem a presença do Criador. Deus é justo porque, mesmo com dor, mesmo com uma dor de ver o filho se perder eternamente, na distância, aquele pai do filho pródigo que queria fazer festa, que queria ver o filho no caminho, no horizonte, voltando para o Pai das misericórdias, e o pai deu a liberdade de dizer não. Definitivamente.
não é só dizer não pelos pecados que a gente faz a vida inteira e devemos reconhecer e lutar contra para querer o céu, mas o Pai deu a possibilidade para os anjos e humanos de dizerem: não quero. E o inferno é a prova de que Deus não criou marionetes, Deus criou homens e mulheres com a possibilidade de dizer: eu não quero. Deu para entender, gente? O céu é o fim último do homem. O céu é a presença de Deus, é a promessa de Deus. Nós devemos desejar as coisas lá do alto. O Senhor ressuscitando e subindo aos céus, Ele prometeu que iria preparar para nós moradas. Ele disse ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso, não reencarnando. Hoje estarás comigo no paraíso. Paulo nos pregou: para mim, o viver é lucro, o morrer é Cristo. Porque se eu prego, se eu vivo, eu prego a palavra, se eu morro, eu vou para com Cristo. Vemos no livro dos Atos dos Apóstolos o protodiácono Estevão, quando ia ser apedrejado: Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Recebe, Senhor, o meu espírito. A promessa de Deus é muito clara. O Evangelho é a revelação. E no Evangelho nós temos a revelação do projeto de Deus para o homem, do plano de Deus. Deus nos deseja, Deus nos ama, Deus nos quer. E o céu é a presença de Deus. É estar com Ele, é viver as alegrias eternas da sua presença. Por isso, salvos pela graça, salvos pelo Senhor, devemos almejar o céu. Vivemos uma vida. Você fala: viver é muito pouco, uma vida só? Sim, mas vivemos como peregrinos aqui. Paroquianos, já disse isso em outra aula. Paroikia, para é perto no grego, perto de casa. Oikia, casa. Viver em Deus aqui e agora, para estarmos perto da glória. Porque o Senhor diz, Ele tem uma coroa incorruptível de glória para nós que combatermos o bom combate. O Senhor, Ele subiu aos céus, está diante do Todo-Poderoso, diante do Pai, na intimidade da Santíssima Trindade, e Ele nos espera. No juízo particular após a morte, e no juízo universal, quando o Senhor consumará a história. Temos o juízo após a morte e o juízo universal na segunda vinda gloriosa do Senhor. Se nós somos cristãos, católicos, nós cremos na palavra, na revelação, na tradição apostólica, no magistério da igreja. Temos uma caminhada de mais de 2000 anos. A igreja, que é o sacramento de Cristo para os povos, que perpetua a obra da salvação, que é a barca de Pedro. Professemos a fé na ressurreição. A proposta da escatologia cristã é absurdamente mais bela, mais profunda, que dá sentido ao homem, criado único, irrepetível, amado ao extremo. Tanto é que em João 13:1, o Senhor nos amou até o fim. O amor de Deus ama até o fim. O católico deve viver o sacrifício de Jesus, a alegria da salvação recebida, um coração grato, para viver todas as obras de um coração salvo, redimido, restaurado. Que você, que tem
tem algum tipo de dúvida, algum tipo de questão que gostaria de aprofundar, nós temos a plataforma, um meio de você mandar as suas perguntas, de você mandar o seu questionamento e entrar em contato conosco. Eu espero por você e que possamos aprofundar. Agradeço a todos que vieram aqui também para receber esse ensinamento. É uma grande alegria poder oferecer para vocês uma reflexão teológica católica de espiritualidade cristã.